Bom, e o Jornal Municipal de hoje vai abordar sobre um tema bem interessante que você tem visto nas redes sociais da Prefeitura de Picuí, que é em relação à campanha Fevereiro Roxo Laranja. Essa campanha ela é voltada justamente para a conscientização e tratamento de algumas doenças. Por exemplo, a cor roxa, ela conscientiza sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia. E a cor laranja alerta sobre a questão da leucemia. E é justamente para falar sobre a questão do Alzheimer e principalmente numa série que a gente inicia hoje aqui no Jornal do Município em relação à saúde mental como um todo, que nós estamos recebendo o psicólogo Daniel Macedo. Ele é do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, do NASF, e ele está nesse momento lá no NASF para conversar com a gente sobre essa questão de Alzheimer aqui no município de Picuí, como um todo, na verdade, através dessa doença que é considerado um mal que afeta muito os idosos, né? Daniel, bom dia, prazer em receber aqui no Jornal do Município, seja bem-vindo. Bom dia, Janderrier. Bom dia a todos os ouvintes, internautas que nos acompanham. É um prazer poder contribuir sobre esse tema tão importante e relevante para cada um de nós daqui da região. Daniel, é justamente sobre a questão do Alzheimer que o pessoal sempre tem medo, né? É uma doença que o pessoal tem muito medo dos idosos desenvolverem, porque no popular, vamos falar assim, no popular, na linguagem popular, o Alzheimer ele vai deteriorando a mente da pessoa até, como o pessoal costuma dizer, o idoso vira uma criança novamente, né? O pessoal usa muito esse termo. A questão é o seguinte, para a gente vamos falar aqui, iniciar falando sobre o termo técnico do Alzheimer. O que é essa doença e como é que o pessoal que está assistindo a gente pela internet, o pessoal que está ouvindo pelo rádio, pode identificar os primeiros sinais dessa doença? Primeiro, assim, né, a gente tem que saber que é uma doença que ela causa uma degeneração nas células, principalmente numa área chamada hipocampo, onde fica a memória. É uma doença que aos poucos ela vai, em termos gerais, em termos populares, como se fosse diminuindo a capacidade do neurônio que situa-se naquela área do aprendizado, acabar, né, a sua função. E aí vai trazendo consequências na vida do idoso, principalmente naqueles idosos que já estão começando nos seus 65 anos, né? Claro que a literatura, a neurociência, a neurologia e psiquiatria, e principalmente geriatria ou gerontologia, já afirma que idosos com 50 e alguns anos, 54, 55, pode também ser acometidos pelo Alzheimer, né? Porque é uma doença que praticamente não há uma causa única, mas há várias consequências na vida da pessoa, porque acaba gerando um esquecimento. É uma degeneração que vai progressivamente levando a pessoa a várias fases até chegar a uma fase maior, mais grave, né? O Alzheimer hoje em dia é uma doença mais comum, né, na fase idosa e que se não for cuidado, né, esse idoso, se não tiver vias de prevenção, ou mesmo o próprio idoso já tendo Alzheimer, se pode fazer várias coisas, várias atividades terapêuticas para pelo menos minimizar os efeitos ou mesmo tardar. Então é uma doença, né, uma doença puramente cerebral que atinge todo o funcionamento das funções executivas da mente humana, gerando consequências extremamente desagradáveis, principalmente para a família, que às vezes sofre muito, não entende ou não consegue lidar com o idoso com essa doença. Então, em síntese, é isso: é uma doença degenerativa, né, dessas funções da memória, e aí vai atingindo outras características cerebrais. É interessante o pessoal ter ideia justamente disso, porque muita gente acha que o Alzheimer ele só vem. Na verdade, o pessoal ignora os sinais, né? Assim, Isso. o pessoal às vezes costuma dizer, eu tô ficando esquecido, vai passando o tempo, tô ficando esquecido. Aí o pessoal ignora, não, deve ser excesso de preocupação, pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Na verdade, o esquecimento, a pessoa começa a esquecer uma coisa ou outra
São os primeiros sinais, Daniel, da questão de o Isso. pessoal identificar o Nos Alzheimer? primeiros sinais, geralmente acontecem problemas para completar tarefas que antes fazia facilmente, né? Por exemplo, alguns idosos costumavam cozinhar e às vezes de uma hora para outra começa a esquecer uma coisa, não consegue, de repente esquece a panela lá, né, em funcionamento, esquece nome de pessoas, tem dificuldade de resolver mínimos problemas, vai acontecendo gradativamente, né? E é interessante porque acontece também mudanças de humor, bruscamente. De repente o idoso começa a ficar muito eufórico, ou muito agressivo, muito inquieto, e a família começa a perceber essa mudança brusca, né, na questão do humor ou personalidade. E aí, de repente, começa a se afastar também dos familiares, a ponto de esquecer nomes de filhos, de marido, ou vice-versa, né? Tem também problemas, às vezes, na fala, ora tem confusões de local, tem idosos que saem, de repente, para comprar um pão numa padaria e esquece de voltar. As pessoas chamam, né, num senso comum, o idoso fica areado, né? Se esquece. Sim. Então, pequenos esquecimentos e aí vai surgindo outras consequências. Às vezes tem alterações, né, na visão, não consegue fixar numa lembrança. Ora você pergunta o tempo, né, na questão do horário, a questão da orientação e consciência, e o idoso parece que ele divaga, né? Ele não consegue identificar onde está, que horas são, que pessoas estão ao seu lado. Ou seja, são sintomas que vão surgindo aos poucos, né? Tem idosos que silenciam, tem idosos que ficam agressivos, mas um dos sintomas principais seriam os esquecimentos de coisas simples, como chaves, né? Esquece de fechar uma porta. E aí os familiares vão identificando aos poucos. Tem idosos, como aqui em Picuí, que tem vários casos, às vezes alguns desses sintomas começaram a ser identificados quando o idoso sai de casa e não consegue mais voltar, né? Então veja que isso é importante, que a família saiba inicialmente começar a observar os sintomas. Porque o Alzheimer é interessante, às vezes pode ser confundido, essa doença pode confundir com uma depressão, né? Às vezes um isolamento, uma irritabilidade, junto com esses fatores de déficits de atenção, pode ser, né, trocado por outros transtornos. Por isso que a importância da família estar atenta a seus idosos. E qualquer desses sintomas, buscar um geriatra ou psiquiatra, talvez, aliás, psicólogos também, para que se faça um diagnóstico precoce, porque ajuda muito a tardar os efeitos, as consequências, né, mentais e etc., na vida, né, desses nossos idosos que convivem, né, conosco. Exatamente. Agora, esse detalhe que você falou esquecer as coisas assim ao extremo, aí já são casos bem avançados, né? De Alzheimer, no caso. Isso. Começa devagarinho, esquecendo coisas, aí vai avançando, a ponto de dar uma espécie de amnésia, né? Ah, sim. Esqueci- Esquecimentos corriqueiros. E um fato muito interessante, principalmente das pessoas que conhecem, né, que cuidam, que já tem idosos em casa com diagnóstico, é que realmente há um déficit nas memórias, principalmente memórias atuais. E é um fenômeno interessantíssimo, porque o idoso, na fase inicial, ele consegue lembrar de coisas lá da infância, da sua adolescência, coisas que marcaram a história de vida dele. E, de repente, memórias atuais, o que fez ontem não consegue, né, se situar, se orientar. Realmente é bem interessante. É como se desse apagar essa memória recente, né? Apaga a memória atual, né, Sim. episódica, mas lá a memória lá do passado, por isso que muitos confundem, né?
Tem idosos homens que confundem a esposa como uma irmã, como uma mãe, né? Ah, Quantos casos, né, eu já atendi e já visitei, até em pessoas muito conhecidas, e o idoso confunde a esposa com a mãe, né? Ou com, né, com a pessoa próxima, sem identificar esse parentesco. é engraçado. Como a mente humana é complexa, né, Daniel? Agora, eu Muito queria. complexo. Eu queria. A nossa mente é uma grande complexidade de funções. Por isso que é importante a gente ter uma vida muito mais serena e calma. É a coisa que eu prego muito. Se eu não cuidar da minha saúde mental, no sentido da serenidade, buscar ter uma rotina de vida mais calma, mais produtiva, que gere mais prazer, satisfação, né? Tudo isso já previne essas doenças lá do futuro. Porque se eu não me cuido, lá quando eu chegar na minha vida idosa, na minha fase idosa, todo esse lixo mental de preocupações, de conflitos que não foram resolvidos, eu vou levar para essa fase tão importante, né? A relevância da gente evitar o estresse. É o estresse de hoje que vai gerar lá na frente essas situações de esquecimento, de depressão, de ansiedade, assim por diante. Apesar de que a literatura fala num fator genético muito forte, né, da demência de Alzheimer. De repente eu tive familiares eu tive uma mãe, um pai, avô e etc., que tinha Alzheimer, então a probabilidade de eu desenvolver é grande. Mas, justamente, tem fatores que são gatilhos. Eu evitando os gatilhos, como por exemplo estresse, aí há uma probabilidade de eu não desenvolver o Alzheimer. Isso é a grande novidade da neurociência e da psicologia clínica que trabalha nessa área de desenvolvimento do idoso. É Era, era interessante. uma, era uma questão justamente que eu ia colocar aqui. Bom, o pessoal que já tem um idoso na família com Alzheimer, ok, estão tendo os cuidados e tudo mais, né? Fazendo os tratamentos, os acompanhamentos, como manda o figurino. Mas é justamente isso. Vamos colocar, na minha família, por exemplo, não tem histórico de Alzheimer. Eu tenho 35 anos, não parece, todo mundo sabe disso, parece que eu tenho bem menos, mas eu tenho 35 anos. E vamos lá, para uma pessoa que está ouvindo a gente agora no rádio ou assistindo na internet, que tem esse histórico já na família de Alzheimer, como é que a pessoa pode começar a se precaver para que ou não desenvolva ou retarde o máximo possível ou até que os efeitos futuros de um possível diagnóstico de Alzheimer não afete tanto a minha fase idosa? É, uma das estratégias preventivas para que eu cuide desde já seria a alimentação, né? Cuidado, vocês que gostam de tomar café, quem gosta de usar, né, muitas bebidas estimulantes, à base né, da própria cafeína, como o café, é o álcool, né? Fumantes, porque esses tipos de hábitos nocivos, eles vão gerar também problemas de degeneração das próprias células, né, da memória e das demais funções de pensamento. Então, o primeiro princípio é cuidar preventivamente dos hábitos e que esses hábitos sejam saudáveis, principalmente no campo da nutrição, da alimentação. Outra abordagem interessante seria atividades físicas, principalmente caminhadas, né? As pessoas que fazem caminhada logo cedo na vida adulta ou quase próxima à vida idosa, também está cuidando desse corpo, né? Dessa mente, para que possa equilibrar, né? As calorias, cuidar do sistema ósseo, circulatório, assim por diante. Alimentação, atividade física, atividades que possam ajudar a estimular a memória, como jogos, né? Quantos idosos a gente vê aqui em Picuí que gostam de jogar um baralhozinho, um dominó, enfim, atividades que trabalham as funções lógico-matemáticas da nossa mente. O xadrez, tem muita gente aqui em Picuí que gosta de jogar xadrez, né? Principalmente os jovens, os estudantes. Continue jogando xadrez.
né? Porque são essas atividades lúdicas e atividades que estimulam a concentração e funções psicomotoras que ajudam também a preservar, né? A preservar. Porque nós sabemos que o Alzheimer tem esse lado genético, mas se eu cuido, pode ser que eu não desenvolva, como muitas pessoas aqui na região, tendo pais, né, ou mãe, ou pai, ou os avós, não desenvolveram, né? Então veja como é importante esses cuidados para que se preserve, né, a mente do estresse. Eu penso que o estresse é o grande vilão, né? O grande vilão. O estresse me faz eu comer compulsivamente, me faz eu ter hábitos nocivos, como eu falei aí, de uso com frequência de café, de drogas e etc. Então veja que isso é importante como uma linha mais psicoeducativa, uma vida saudável, onde eu cuido do meu corpo e da minha mente, eu posso frear doenças degenerativas lá do futuro, né? Mesmo eu tendo a genética muito forte. Porque o que ele coloca aqui é uma abordagem sobre os gatilhos. É os gatilhos. Então, o estresse é um gatilho, a má alimentação é um gatilho, o sedentarismo é um gatilho. Outra coisa muito importante, aí já é no campo das ideias, né, que eu trabalho, o pensamento positivo, a calma, a serenidade, que eu nunca entre em conflito facilmente, que eu possa filtrar informações, porque às vezes o estresse vem da absorção de coisas, né, do meu meio. Às vezes eu cuido do outro, mas não cuido de mim. E aí não sobra nada, só sobra desespero, é estresse, e assim por diante. É uma colocação muito boa, uma abordagem muito boa essa que você fez, justamente de o pessoal ter cuidado com isso, né? Começar a se precaver cedo. Faz como eu, começa de agora, né? Eu estou com 35, já estou pensando nos meus 70. E aí Nós que, né, a população que está na fase adulta tem que pensar na fase idosa, né? Porque é o nosso desejo. Nosso desejo é ter um desenvolvimento humano num campo de uma longevidade. A gente fala tanto de longevidade, né? Às vezes a gente se preocupa muito com produtos de beleza e esquece desses outros fatores, né, que cercam essa proteção nossa, né? A gente tem que se cuidar mesmo. Cuidar da mente, das ideias. Como é que eu estou pensando sobre mim mesmo? Como é que eu quero ser o idoso lá do futuro? É um idoso que eu vou levar todas essas preocupações de hoje, né? O lixo emotivo, ou é um idoso mais sereno, mais proativo, cheio de energias, cheio de motivação para dar e vender, né? Como a gente vê tantos idosos aqui em Picuí, caminhando, se alegrando, indo para a igreja, cantando. Gente, outra coisa também, o canto. Quem gosta de cantar, cante, porque o canto é uma forma de expressão das emoções e de realização de conceitos, de vivências, de passados bons. Então, ora eu posso ter, né, uma disciplina para me organizar com atividades que eu gosto de fazer e praticar. Quantos idosos a gente vê, né, mulheres, nossas avós, nossas mães, às vezes tirando um tempinho para costurar, para fazer crochê, para bater um papo, que é muito importante a fala. Existem idosos em Picuí que estão isolados, estão lá no quarto do muro, que a família, que a mãe, ou melhor, que às vezes os filhos e os netos o deixou, né? O idoso isolado num cantinho de parede, sem ter como se expressar. E a gente, às vezes, a gente faz esse crime, né? Um crime cultural, né? Um crime da gerontofobia, o medo dos idosos. Só que nós queremos ser idosos, né? A gente pensa em ser idoso. Ou seja, a gente pensa em ter 80, 100 anos, chegar a essa idade. Mas, mas esses fatores nós não cuidamos. Então, serve de alerta também para a nossa cultura, né? Para o nosso jeito de ser. O meu jeito de ser adolescente vai ser o meu jeito de ser adulto. E o meu jeito de ser adulto vai ser o meu jeito de ser idoso. Mas um idoso calmo, sereno e com a mente muito iluminada
animada, muito motivada, para que eu enfrente todos os desafios daquela fase, inclusive enfrentando a finitude, né, humana, com muita sabedoria, com muita fé, espiritualidade. Eu não falo em religião, eu falo em espiritualidade, que é muito mais do que instituição religiosa, mas são aqueles princípios que me fortalecem como ser humano, capaz de eu não perder a minha identidade, o que eu gosto de fazer, sem ter medo da liberdade né, de fazer o que eu gosto mesmo, que traz para mim uma saúde, né, um reencontro com o meu espírito, que é a essência principal, de ser um ser humano transformado para uma saúde muito melhor do que o estresse, o sofrimento, a falta de cuidado e assim por diante. Isso é preservar, né, a saúde mental. Exatamente, Daniel. Sabe as palavras, ótimo. Pessoal que está acompanhando a gente agora no rádio e na internet, realmente a mensagem é bem colocada. Se você não começou a se cuidar, comece. E se você e nunca é tarde para começar também a se cuidar. Também tem isso. Nunca é tarde, né? Então, eu quero agradecer muito a participação do Daniel aqui na nossa primeira série de entrevistas, justamente sobre saúde mental. A gente começou falando sobre o Alzheimer, e que são assuntos incríveis, maravilhosos e que realmente nunca tem vencimento, porque sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa que atiça a curiosidade e principalmente serve de utilidade pública para a população que nos acompanha. Daniel, obrigado mesmo pela sua participação aqui no Jornal do Município. Seja bem-vindo na próxima semana, que a gente vai falar sobre ansiedade. Com certeza, eu agradeço e isso é uma grande oportunidade para a população, né? Conhecer temas dentro do campo de saúde mental que só nos fortalece essa lógica, né? De querer bem a nós mesmos e estar preservados do adoecimento psíquico.